É muito fácil entender o que é um processo narrativo. É muito fácil entender a diferença entre um texto literário e um texto dramatúrgico. É fácil compreender como, na prática, desenvolver uma narração e entender a diferença que existe entre a narração e um processo de ação dramática que se faz dentro de uma cena. Agora, como trazer a narrativa para dentro da cena? Que elementos nós podemos compilar da ação dramática que possam potencializar, ampliar, fazer crescer e desenvolver as potencialidades e propriedades da narrativa? Como fazer com os elementos da ação dramática uma ação narrativa mais interessante para o seu interlocutor ou para a sua audiência? Essas são questões que nós vamos trabalhar e nós vamos conversar sobre nesta pequena videopalestra, falando sobre o narrar, o contar, encenando. Se nós formos às raízes da estrutura de um processo literário, de um texto literário, em oposição a um texto dramatúrgico, nós vamos entender enquanto função que o texto literário ele entende que estabelece uma relação entre uma pessoa, o leitor, e o autor, a obra em si. O autor, independente de estilo, ele entende que ele precisa construir, né? Criar elementos que possam fazer com que o seu leitor consiga decodificar os signos que ele apresenta e transformá-los em imagens dentro de sua mente. Em oposição, o processo de ação dramática, a construção discursiva, de relação entre personagens e de cenário, e a relação do desenvolvimento da trama, ela fica ao cargo da decodificação que os artistas fazem como intermediários entre a obra original, o seu autor, e o seu espectador, a sua audiência. Então, levando em conta esses dois pilares, né, essas duas estruturas diferenciadas entre um texto literário e um texto dramatúrgico, a gente consegue entender como é o fenômeno da ação narrativa, da narrativa em si, e a diferença entre a ação dramática. A narrativa, o processo de narração falada ou contada, ela já é uma intermediação, digamos, que não é esperada nessa relação do texto dramatúrgico, uma vez que, na estrutura da sua natureza, o texto literário ele aguarda uma relação entre duas pessoas somente, o leitor e o autor. Uma vez que, através do processo de contação de histórias ou de qualquer processo de leitura a terceiros, se interpõe uma pessoa que vem trazer essa história, decodificá-la do texto em si para os seus espectadores, você tem uma intermediação, você tem a figura do narrador, aquele que conta. E isso se desdobra hoje em dia em mais do que uma simples leitura dos signos gráficos, né, que estão no texto impresso para uma audiência, seja uma pessoa somente, ou seja um grupo de pessoas. Então, hoje nós temos, principalmente dentro das profissões do magistério, também dentro da própria estrutura profissional do ator, do artista, né, de palco, a gente tem
a função do contador de histórias, que, na verdade, é uma função ancestral, né? Se a gente remonta à figura do griot. Então, são nesses lugares, né, dentro dos pressupostos e da tradição dos diversos griots que nós temos pelo mundo e através de outras técnicas também, a gente vem entendendo que a narrativa, quando ela vem na função de contar, de fazer essa intermediação entre a história e entre os seus espectadores, você precisa ou deseja trazer elementos outros que faça da leitura em si uma contação de história com todas as suas temperaturas, com todas as suas ênfases, com todas as suas cores necessárias para que ela possa cumprir a sua função, que não é a função da ação dramática em si, mas que também não é a função de uma leitura pura e simples. Então, a partir, né, desses paradigmas que a gente começa a entender os princípios básicos, né, que sustentam o conceito de ator-narrador. A arte de narrar e contar encenando é uma palestra baseada nos trabalhos da nossa companhia, a Companhia Muito Franca, e, na verdade, são algumas reflexões sobre técnicas e sobre entendimentos que nós fomos adquirindo, né, e tomando e se apropriando no percurso da construção dos nossos trabalhos e dos trabalhos dos nossos atores. É importante pensarmos de cara, logo, que a palestra, na verdade, é tentar entender os caminhos do texto literário, a que ele se destina na sua origem, e como trazer os elementos da literatura para o universo da cena. E como fazer com que a cena, a ação dramática, ela possa se comunicar, né, com o formato, com a estrutura de um texto literário. É importante frisarmos que um texto literário, na sua origem, ele tem como objetivo estabelecer uma comunicação entre leitor e autor. Enquanto um processo de ação dramática, um processo da cena, é um processo onde a ação dramática em si ela atua como intermediária entre o autor e o espectador. Num projeto, né, de obra literária, nós entendemos que o único sentido que é solicitado na relação leitor-autor é o sentido da visão, né, e, naturalmente, o sentido da visão, seja ela a visão através dos olhos ou a visão tátil, né, no caso das libras, e, naturalmente, trabalhar com os recursos de abstração, né, que o cérebro é capaz de fazer na decodificação das letras, palavras, frases, né, e sentenças, bem como a capacidade de construir um universo imaginário baseado no que é oferecido pelo autor na sua obra literária. Enquanto no texto dramatúrgico, na cena, na ação dramática, nós temos o uso de todos os sentidos, se a gente for expandir o nosso entendimento de ação cênica e concepções de encenação, aonde muitos usam, solicitam do espectador, né, visão, paladar, audição, tato, olfato, não é? E aonde nós estamos vivenciando, experienciando uma relação viva no momento, através de um texto que é dado por um autor ou que é construído pelo coletivo da cena, não importa, a autoria existe.
o fato de um texto teatral não estar necessariamente nas páginas impressas não significa que ele não tenha um caractere de obra literária também, no sentido de que é algo, uma informação que sai, né, de dentro de um artista e ele usa determinadas decodificações, signos, para que ele possa transmitir isso ao seu espectador. Bem, o que nós temos dentro do trabalho do ator-narrador é você usar as técnicas amplamente conhecidas de interpretação, de construção de personagem e de construção da cena, levar para a estrutura literária dentro das possibilidades que a literatura oferece para esta ação dentro da literatura, não é? É importante pensarmos também que nós trabalhamos, né, nessa qualidade de ator-narrador em três dimensões, né? A dimensão do ator, a dimensão do personagem e a atuação do narrador. E aí, então, nós temos que entender melhor as especificidades de cada momento para que a gente possa entender como essa alquimia do ator-narrador, como ela se dá. Por quê? Ora, porque já não temos mais idade para, gramaticamente, usarmos palavras grandiloquentes como sempre ou nunca. Ninguém sabe como, mas aos poucos fomos aprendendo sobre a continuidade da vida das pessoas e das coisas. Já não tentamos o suicídio, nem cometemos gestos tresloucados. Alguns sim, nós não. Contidamente continuamos. E substituímos expressões fatais como não resistirei por outras mais mansas, como sei que vai passar. Esse é o nosso jeito de continuar, o mais eficiente, também o mais cômodo. Sim, porque não implica em decisões, apenas em paciência. Caio Fernando Abreu. Um aspecto que deve ser levado em consideração com muita atenção nessa relação do ator-narrador é verificar as dimensões aonde este ator trabalha em comparação com o ator da ação dramática, por assim dizer. O ator-narrador ele está baseado em três aspectos, em três pilares, digamos assim. Ele é o ator que vai entrar no universo do autor e será o representante das ideias e do lugar de fala desse autor. Ele vai ter o aspecto do personagem, que ele vai trazer para a cena, extraindo da obra literária. E ele vai ter a visão do próprio ator, que está interagindo com esses universos. Veja bem, a figura, digamos, protagonista de uma ação literária é o narrador. E o narrador ele não está inserido na trama, ele não está afetivamente envolvido com o processo da trama literária. Enquanto o personagem, sim, o personagem é parte daquele tempo, daquela geografia,
daquela atmosfera e de todo o panorama literário construído pelo autor. Então, de cara, esse ator-narrador ele precisa lidar com esse constante deslocamento entre o narrador, digamos, onisciente, onipresente e deslocado da trama, afetivamente falando, mas ele também é personagem. Personagens que estão envolvidos na trama, que estão circunscritos às delimitações colocadas pelo autor, e existe ainda a mistura entre esses dois momentos, o momento narrador e o momento ator. Ou seja, existe aí um terceiro momento, ou melhor, um quarto momento, que é essa mescla do personagem e do narrador, cada qual com as suas características próprias. E também tem a figura do ator, que observa e que interage com toda essa movimentação e essa série de deslocamentos. Naturalmente, você pode trabalhar isso de diversas formas. Agora, um personagem realista, tipicamente realista psicológico, ele não tem muito espaço nesse trabalho de ator-narrador, uma vez que ele não pode ficar inserido, né, e circunscrito na sua redoma, na sua quarta parede. Então, percebem a diferença e o tempero que existe nos deslocamentos e nos movimentos que esse ator que se predispõe a trabalhar na função de ator-narrador, ele precisa fazer constantemente. O ator-narrador ele não tem um compromisso necessário de transportar o seu espectador completamente para o universo ficcional. Até porque ele vai ter que, a todo momento, criar um tipo de distanciamento, né? Não estamos falando necessariamente do conceito brechtiano, embora os conceitos brechtianos são conceitos bem afinados com os conceitos de ator-narrador, naturalmente com um enfoque e uma intencionalidade, né, voltadas, né, para os pressupostos brechtianos, um olhar, digamos, politizado sobre as temáticas que estão sendo abordadas ali na dramaturgia. E, geralmente, a estética interpretativa brechtiana, ela, pelo menos, eu posso dizer que ela é melhor desenvolvida na dramaturgia brechtiana, mas o ator-narrador ele precisa promover esses distanciamentos e transportar o espectador para essas diferentes dimensões, digamos assim, né? No momento em que ele se torna narrador e no momento em que ele se torna parte integrante digamos assim, interna daquela trama. Então, ele tem um compromisso diferenciado nessa relação com o espectador. E isso é importante que se entenda tanto como profissional que vai trabalhar nesse lugar de ator-narrador, quanto aquele que está assistindo a um espetáculo que está sendo desenvolvido por atores narradores. E é importante que a gente entenda, porque de prima, né, principalmente nós, educadores, que somos voltados somente para a educação, quando a gente fala em narrador, a gente lembra, né, das nossas dinâmicas dentro de sala de aula,
de leitura, de contação de histórias, né? A função de contação de histórias, na verdade, é uma função de ator-narrador. Nós, professores, que temos a lida ali, principalmente para os primeiros anos do ensino fundamental e da educação infantil também, temos ali na nossa praxis a leitura de textos e de história para os nossos alunos. Aquele professor que só trabalha com educação, ele se sente tentado a entender que o ator-narrador é tão somente alguém que narra uma história lida, dando certas ênfases em determinados momentos, com recursos de mudanças de voz, né? Mas veja bem, não é só isso. Um trabalho feito por essa linha de pensamento corre o risco de ficar um trabalho superficial. E para quem tem o hábito de assistir espetáculos e trabalhos permeados pela cena e pela narrativa, mesmo que intuitivamente, conseguem perceber a diferença de uma mera narração com momentos enfáticos, de um trabalho responsável, onde se desenvolve os princípios de ator-narrador. É preciso ter conhecimento dos conceitos básicos da ação dramática, da cena teatral. É preciso conhecer regras básicas da leitura literária, né? E da literatura propriamente, enquanto estrutura, para que possamos extrair o melhor das duas modalidades, trazer o melhor da ação dramática para a literatura e respeitar as características, as peculiaridades da estrutura literária num processo de leitura, digamos assim, dramatizada. Então, é preciso, né, quando eu falo o ator que se propõe a fazer esse trabalho, estou falando dos atores, propriamente ditos, estou falando dos educadores que querem implementar e querem potencializar trabalhos lúdicos dentro do ambiente escolar. E todos aqueles que também se propõem a desenvolver esse trabalho. Nós sabemos que, além de educadores e atores, nós temos inúmeras pessoas que trabalham nesta modalidade, né? Todo o voluntariado, né, que trabalha em hospitais infantis, em alas pediátricas, todas as pessoas dentro da educação não formal que se predispõem a fazer esse tipo de trabalho nas comunidades, nas ONGs. Então, eu entendo que é importante, como busca de melhoria desse desempenho, que mesmo os não atores, de alguma forma, tenham contato com questões basilares, né, da ação dramática e da cena teatral, para que possa fazer essa transição e essa movimentação dinâmica entre dramaturgia e literatura com mais propriedade, desenvolvendo um trabalho mais interessante. Importante ressaltar também que o ator-narrador ele não pode mais ter um apego com os aspectos psicológicos de um personagem, posto que ele precisa ter um entendimento de toda a trama, ele precisa ter um entendimento do todo, e ele precisa ter uma compreensão de todos os personagens e uma relação indiscriminada entre eles.
O ator, o ator narrador nunca pode perder de vista que a prioridade dele, dentro dessa modalidade de trabalho, não é defender o seu personagem, e sim defender a narrativa. E a narrativa é composta por todos os outros personagens. Ele não está circunscrito ao tempo e ao espaço daquele ou desse personagem. Ele tem como objetivo principal desenvolver o fato narrado. É nesse momento em que nós dizemos que ele tem o papel de representatividade do autor, e, como tal, ele precisa ter um entendimento indiscriminado e um conhecimento indiscriminado de todos aqueles que povoam a ação ficcional. Importante ressaltar que ter uma visão indiscriminada de todos os personagens da ficção não quer dizer necessariamente que ele tenha uma postura isenta. Isso vai depender em cada momento, em que lugar, em que dimensão da trama ele está trabalhando. Tanto quanto narrador quanto personagem, pode haver a isenção ou não, mas é importante haver o conhecimento do todo, dos fatos, da narrativa como um todo. Quando falamos de certas diferenças que o ator-narrador tem na sua relação com o tempo e espaço, é importante deixar claro que esses dois aspectos, o tempo e o espaço, eles têm um papel relativo dentro do trabalho desenvolvido pelo ator-narrador. O tempo, ou melhor, o espaço do ator-narrador é o espaço físico da representação. E o tempo, o aqui, o agora, ele se relativiza, uma vez que nós já sabemos, e importante relembrar, que dentro de uma obra literária, o autor dispõe de inúmeros recursos que fazem com que essa relação de tempo não tenha uma fidelidade cronológica ou tenha uma unidade, uma verossimilhança com a unidade aristotélica de tempo. Né? Nós sabemos que, dentro de uma obra literária, o autor pode lançar mão de digressões, de flashbacks, de retiradas de cenários para ir a outros, para completar a explicação daquela cena que está acontecendo. Então, levando em conta tudo isso, nós entendemos que esse ator-narrador ele precisa ter conhecimento desses recursos literários e precisa se adequar e caminhar ao sabor desses recursos. Então, a relação de tempo ela não tem o mesmo formato de uma ação dramática, que, de maneira geral, uma ação dramática ela segue o conceito de temporalidade, né? Tradicional, de uma sequência lógica e cronológica de fatos. Claro que nem todas as obras dramatúrgicas elas se caracterizam por essa ordem, essa sequencialização cronológica, mas, de maneira geral, é assim. Outro aspecto também é necessário de ser destacado dentro dessas diretrizes do trabalho de ator-narrador é lembrar que, ao contrário do dramaturgo, o dramaturgo, que é o autor das peças teatrais e todas as obras que são especialmente feitas para a ação dramática, o dramaturgo ele deseja a invisibilidade da sua presença através da trama que se desenvolve por uma sequência de ações feitas por personagens que têm seus objetivos e caminham através dessas ações, buscando
alcançar esses objetivos e lidando e se adaptando aos obstáculos que, porventura, possam surgir na trajetória dos diversos personagens na busca do alcance dos seus objetivos. O dramaturgo, ele, através dessa estrutura, ele se invisibiliza e se, digamos assim, se materializa através da ação dramática em si, dos personagens e de todas as peripécias que, porventura, possam ocorrer dentro da trama. Ao passo que o narrador ele tem uma presença muito clara dentro da obra literária através da figura do narrador. Esse narrador que tem total propriedade para aparecer, desaparecer, propor interrupções em cenas, colocar falas na boca de personagens, retirar, né, e fazer digressões, flashbacks, né? Então, a figura do autor presente no corpo do texto literário é uma característica preponderante dessa literatura, né? Então, esse ator precisa também ter em mente isso no momento em que ele trabalha e desenvolve, né, a sua ação de ator na narrativa, de ator-narrador. Vai passar. Tu sabe que vai passar. Talvez não amanhã, mas dentro de uma semana, um mês ou dois, quem sabe? O verão está aí. Haverá sol quase todos os dias. E sempre resta essa coisa chamada impulso vital. Pois esse impulso, às vezes cruel, porque não permite que nenhuma dor insista por muito tempo, esse impulso vital te empurrará, quem sabe, para o sol, para o mar, para uma nova estrada qualquer. E, de repente, no meio de uma frase ou de um movimento, te surpreenderás pensando algo assim como: estou contente outra vez. Caio Fernando Abreu. Outro aspecto também que não pode ser esquecido é que uma obra literária ela trabalha dentro da sua ficção, mesmo dentro de um caráter ficcional, com personagens ou situações históricas, verossímeis, mas também trabalha dentro de um mesmo texto com a verossimilhança e com a inverossimilhança, com personagens históricos, mas com personagens quiméricos e de proporções míticas. Então, é importante, né, que o ator pense também nisso, que a sua interpretação ela precisa contemplar diversas mudanças e transformações e transmutações dentro de uma obra literária que não tem compromisso com uma realidade, né? Com a verossimilhança. Então, nós temos aí, dentro de um trabalho literário, figuras de linguagem, personagens que podem ser históricos e míticos, personagens que podem ter desfechos fantásticos, ou então personagens que se revelam alucinações ou espectros ou qualquer modalidade de manifestação que não seja convencionalmente uma manifestação humana. Então, a interpretação do ator-narrador também tem que estar preparado para essas
essas mudanças, essas transmutações e esses caracteres que mesclam verossimilhança com inverossimilhança, realidade com mito. Bom, queridas, queridos, querides, aqui nós fazemos considerações finais. É importante ressaltar que essa videopalestra são reflexões, são olhares, né, sobre aspectos desta modalidade de trabalho que é muito presente, né, dentro das nossas abordagens contemporâneas de ludicidade, dentro do teatro, dentro das performances ou dentro das ações pedagógicas que se comprometam a trabalhar aspectos lúdicos. Então, principalmente nós, né, educadores, que não somos, por excelência, atores e atrizes, eu acho importante que a gente se comprometa com, com a especialização, né, e com a formação continuada dentro das ferramentas que a gente se pretende, né, a gente se compromete a trabalhar dentro de sala de aula, dentro do círculo onde nós estivermos trabalhando com esses instrumentários. Então, nós levantamos aqui algumas bolas, né, trouxemos aqui alguns pontos de vista, naturalmente, temos muitos outros pontos de vista acerca dessa questão do ator-narrador, temos muitos grupos, companhias e artistas que trabalham dentro dessa estética do ator-narrador de uma forma particular. E em arte, né, por mais que a gente tenha um regramento, que a gente tenha um sistema, o nosso fazer artístico não é algo totalmente mensurável ou totalmente cartesiano, né? Estamos lidando com subjetividades. Então, esse é um tema inesgotável. Aqui nós demos pinceladas muito introdutórias sobre o tema, mas eu acho que um tema muito instigante para todos nós que trabalhamos com cultura, com arte, com educação, e vale a pena a gente se aprofundar nessas temáticas, seja em quais áreas a gente, porventura, esteja trabalhando ou venha trabalhar. Eu agradeço muito a atenção de todas, de todos, de todos. Espero que esse momento que nós tivemos tenham sido elucidativos e estimulo a todos, todas, todos, a continuar, né, essa pesquisa em torno dessa temática. Como em torno de qualquer temática, não vai ser uma palestra, uma aula ou um conjunto de aulas que vai esgotar o tema. Muito obrigado e até a próxima.